Oi? Agora sim ligaram. Eu agradeço em nome da Rosarinho o convite gracioso de estar aqui de novo nas 17ª Jornadas Portuguesas. Vocês não têm ideia da importância desse evento para o tópico Medicina e Espiritismo. É um grande instrumento de divulgação. Quando a gente fala em diabetes, primeira pergunta, diabetes seria uma doença kármica? Bom, afinal, o que é doença kármica? Quando a gente vai no ChatGPT, que é um coqueluche agora, né? Todo mundo usa o ChatGPT para definir alguma coisa, até para fazer poesia. Ele vai dizer que a ideia de doença kármica está relacionada à crença que a saúde e a doença de uma pessoa são determinadas por suas ações e pensamentos passados em vidas anteriores ou na atual. Não está errado, né? Um banco de dados, inteligência artificial, e eles trazem um conceito bem interessante. Quando nós vamos, então, tentar entender o mecanismo disso, nós vamos lá para Allan Kardec no livro Céu e Inferno. E por que Allan Kardec não usa o termo doença kármica ou não usa o termo karma? Porque esse termo voltou a ser usado ou passou a ser usado a partir da década de 1960, com a terceira onda de invasão dos conceitos orientalistas na sociedade ocidental, né? E nós vamos ver lá no artigo 9º do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec dizer que toda falta cometida, ela vai ter uma consequência. Todo mal realizado, ele tem que ser reparado, né? Toda dívida contraída tem que ser paga. Os banqueiros aprenderam isso aí desde muito cedo, né? Toda dívida que nós contraímos, nós temos que pagar. Noção sempre de que o espírito é um ser moral. No artigo 10º, ele vai dizer que o espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual. Existe uma corrente que diz que nós pagamos todo o nosso mal no mundo espiritual. E aí o conceito também de purgatório, né? Nós ficamos no purgatório para reparar pecados não mortais. Pecado mortal, a gente vai para o inferno, na visão católica e do cristianismo tradicional. Mas Allan Kardec, ele vai nos dizer no Código Penal da Vida Futura que nós sofremos a pena das imperfeições como seres espirituais, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. E todas as misérias e dificuldades que nós sofremos na vida corporal são decorrentes de nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente ou nas precedentes. E a gente consegue entender o que a gente foi, o que a gente fez de errado em vida passada, analisando a natureza de nossas imperfeições na vida presente. No artigo 16º, ele vai dizer que o arrependimento é o passo inicial para nós começarmos a pagar as nossas dívidas. Porque é igual uma paciente que chegou e disse: nossa, eu briguei com a minha sogra, eu falei poucas e boas. Depois eu pedi perdão, mas não me arrependi de nada do que eu falei. Então, não adiantou nada, né? O arrependimento é o passo inicial. E ele vai dizer que arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Vocês viram com a Irvênia, André Luiz associar diretamente expiação e reparação. Por isso que muitas vezes o processo expiatório é longo, né? E no artigo 17º, ele vai nos dizer que o arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Se for um arrependimento tardio, o culpado sofre por um tempo mais longo, né? E a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. Talvez esse seja o ponto principal aqui. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual,
seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. E para a gente entender tudo isso, André Luiz nos faz um resumo, que é a preleção de Druso em Ação e Reação, quando ele vai nos explicar o que seria o regime de sanções, que são providências retificantes, depois de muitas quedas reiteradas dos mesmos deslizes e deserções, ou seja, depois de a gente errar várias vezes no mesmo erro, nós imploramos em favor de nós e em nós mesmos essas providências retificantes, quais sejam as deficiências congeniais com que ressurgimos do berço físico. E ele vai completar, eu não vou ler esse slide tão antididático, ele vai dizer que nós trazemos em nós mesmos todo o mecanismo que vai nos gerar doença e também o mecanismo que vai nos gerar saúde. Ele vai dizer que nós trazemos o campo propício para o desenvolvimento de bactérias, vírus, bacilos inúmeros. E também o mecanismo de defesa contra eles. Na década de 1990, o Prêmio Nobel de Medicina foi para os pesquisadores que descreveram os PAMPs, que é um padrão molecular associado a patógeno, ou seja, o organismo ele tem ciência do que vai acontecer previamente com ele, o tipo de enfrentamento que ele terá na natureza. Então, quem descreveu os PAMPs e os receptores TOL, e estudaram isso não foi em ser humano não, tá? Foi em Drosophila, que é a mosca das frutas. Então, os seres vivos têm esses padrões de reconhecimento molecular. Mas André Luiz já fala que a gente já nasce sabendo o que vai enfrentar, tendo predisposições que criamos a partir desse regime de sanções. E aí nós perguntamos, seria diabetes uma doença kármica? Bom, vamos fazer reflexões aqui. Diabetes é uma epidemia mundial, são 8 milhões de mortes por ano associados a diabetes, muito mais do que Covid. Em Portugal, nós temos, isso aqui é espantoso, né? Porque nós temos uma prevalência de diabetes de 13,6%. No Brasil, a prevalência de diabetes é entre 7% e 10%. Então, nós perguntamos, seria diabetes uma doença kármica? Se for, o povo português tem um karma pesado. E nós vamos ver lá em Aniceto dizer que não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. E eu trouxe essa passagem de Aniceto porque olham esse slide do Dr. Richard Johnson, de Harvard. O aumento do consumo de açúcar e xarope de frutose altamente concentrado. Indústria alimentícia. A partir da Primeira Guerra, nós tivemos um pequeno declínio, um aumento. Na segunda Guerra, tivemos uma baixa do consumo de açúcar, uma baixa da população também. Depois, um aumento considerável aqui na Inglaterra e principalmente nos Estados Unidos. E, após a Segunda Guerra, o consumo de frutose de milho. No Brasil, lançaram, na década de 1980, a frutose de milho, chamava Caro, a gente via propaganda, era algo assim, maravilhosa, né? A Cristiana está concordando ali. Era maravilhoso a frutose de milho, a gente não sabia o que isso aí causaria, e eles usam em todos os alimentos processados. Quando vocês comprarem um alimento que diz não tem açúcar e é adoçado com frutas naturais, eles estão te enganando, é adoçado com xarope de frutose altamente concentrado. Qual a consequência disso? Olha como o consumo de açúcar por ano aumentou, Estados Unidos e Inglaterra. Qual a consequência disso? Olha a epidemia gêmea de diabetes e obesidade.
no final do século XIX, apenas 1 em 30 adultos eram obesos. Hoje, 1 em cada 3 adultos são obesos. Olha na questão de diabetes. Em 1940, diabetes tinha uma causa baixíssima de mortes para cada 100 mil habitantes. 1 em cada 50 mil adultos eram diabéticos. Agora, 1 em cada 9 adultos são diabéticos. E a associação do consumo de açúcar com diabetes e obesidade também, se nós colocarmos esse gráfico no primeiro que eu coloquei, vocês vão ver que tem uma associação direta entre o consumo de xarope de frutose altamente concentrado, açúcar e a epidemia de diabetes e de obesidade. Então, eu pergunto, diabetes é uma doença kármica ou é uma dificuldade, uma falta de preparo, está associada também a nossa falta de preparo com o progresso? Lembrando de Aniceto, em país algum há preparo espiritual suficiente para as conquistas do progresso. Indústria alimentícia e indústria farmacêutica caminham de mãos dadas. Um adoece, o outro vende a suposta cura, né? Então, nessa parte introdutória, a gente pode chegar a algumas, ou tentar fazer algumas conclusões iniciais. Como doença kármica, diabetes, sim, é reflexo moral do arrependimento, expiação e necessidade de reparação. Diz respeito ao indivíduo. O indivíduo é que sofre. O fulano é que sabe o tanto que diabetes o faz sofrer. Aquele que come pastéis doces deliciosos, a vida inteira que comeu pastéis doces deliciosos, de repente o médico chega e diz, olha, não dá mais. Ah, mas e se eu comer sem açúcar? É a massa. Você tem que reduzir. Cada um sabe o sofrimento. Mas diabetes, como uma doença da modernidade, diz respeito à população. E aí é reflexo do progresso, da nossa falta de preparo espiritual para o progresso, da necessidade de consumo, do desequilíbrio alimentar. Isso a gente consegue falar analisando população. Porque quando falamos em doença kármica, nós não estamos falando de população, nós estamos falando de indivíduo. Muitos levam doenças que para uns é extremamente pesada, muitos levam com muita tranquilidade. Isso são variações individuais. Tem gente que controla bem doenças tidas como de difícil controle. E tem gente e essas mesmas pessoas muitas vezes se apavoram diante de um resfriado comum. Falando especificamente de diabetes e espiritualidade, nós vamos falar um pouquinho de alguns estudos científicos que relacionam diabetes e espiritualidade. Esse é um estudo europeu muito interessante de uma revista de enfermagem, em que concluíram o seguinte: pacientes diabéticos jovens apresentam correlação positiva entre espiritualidade e coping e espiritualidade e controle da diabetes. Quando você tem como controle do diabetes os níveis de hemoglobina glicada. Isso estudo realizado na população europeia. Qual foi o conceito aqui de espiritualidade? É o conceito que nós temos habitualmente. Você ter uma religião, você ter uma crença transcendente, isso já é suficiente para definir no estudo espiritualidade. Então, aqueles que têm espiritualidade têm uma capacidade maior de coping, de enfrentamento, e controlam melhor o diabetes. Interessante que a população negra americana, ou a população afro-americana, ela é bem estudada, porque ela é muito afetada por diabetes e hipertensão, geralmente uma hipertensão muito dependente de
de sal e evolui mal, e diabetes entre os negros americanos e a população indígena americana também tem um curso de maior complicações. Então, é uma população muito bem estudada, é sujeito de muitos estudos, né? Entre populações mais afetadas pela diabetes, como a dos afro-americanos, espiritualidade, é a conclusão desse estudo, correlaciona-se positivamente com melhores cuidados entre os que possuem família estruturada e frequentam cultos religiosos. Olha bem, 2 pontos morais aqui, ó, porque espiritualidade, hoje em dia, não é necessariamente uma crença transcendente. Hoje se fala em espiritualidade woke, que é uma crença humanista, pura e simples. E quando nós falamos humanismo, eu vou mostrar amanhã, humanismo é o homem como centro de tudo. Humanismo não significa transcendência. Fulano é humano, ele ajuda os outros. Ele é humanista? Não, ele é humanitário. O humanista, ele tem o homem como centro, como alvo. Ele pode ser caridoso sendo humanista? Pode. Mas quando nós falamos em família estruturada, em culto religioso, nós estamos falando de uma espiritualidade transcendente. São valores morais rígidos e transcendentes. E entre aqueles que têm família estruturada e frequentam cultos religiosos, eles têm um melhor cuidado do diabetes, segundo esse estudo. O que é interessante é que 10 anos antes foi publicado um estudo mostrando que negros religiosos, o estudo Hammer, do Dr. Hammer, negros religiosos americanos têm uma sobrevida maior, estimada em 6 anos, em comparação com seus pares, não importa o nível de doença, ou seja, eles tinham, por exemplo, diabetes. Se você for diabético, americano e negro, se for religioso, você vive 6 anos mais do que o seu colega que é diabético, americano e negro, o seu par. Ou seja, religião tem um impacto danado, que a gente pouco valoriza. Esse estudo, que é uma revista de feridas, e ferida é algo importante em diabetes, né? O coping religioso e de espiritualidade, é um estudo brasileiro, associam-se positivamente em pacientes portadores de complicações crônicas, como úlceras diabéticas. Ou seja, ter coping religioso, ter enfrentamento de base religiosa e ter nível de espiritualidade, ou seja, coping religioso e espiritualidade caminham juntos, né? Mas é que são 2 escalas diferentes que eles utilizaram. Esses pacientes com melhor coping, eles têm resultados melhores. E esse estudo, que é um estudo que mostra que o autogerenciamento, intervenções de autogerenciamento para paciente com diabetes tipo 2, foi uma revisão sistemática, a conclusão foi de que as intervenções autogeridas de componentes múltiplos, como dieta, exercício e educação, são eficazes em modificar o comportamento dietético e qualidade de vida específica do diabetes. Mas esse estudo mostrou que as pessoas que têm intervenções autogeridas de melhor resultado são as que têm também um nível maior de espiritualidade. Então, quando o autocuidado é crucial, não se pode desprezar os recursos do próprio paciente. Esse é um estudo relativamente antigo da Dana King, que é médica, ela é diabetóloga em Nova York, e ela tem a primeira proposta de um modelo de compreensão do homem, o homem como um ser biopsicossócio-espiritual, é da Dana King. E ela estudou níveis de proteína C reativa, diabetes e naqueles que atendiam ou não a serviços religiosos. Muito interessante, porque proteína C reativa ainda é um marcador de inflamação muito utilizado. Esses achados, principalmente para inflamação crônica de baixo grau,
e proteína C reativa têm uma relação direta com interleucina 6, e a gente ouviu muito falar em interleucina. Interleucina 6 foi personagem famosa na época recente, né, da epidemia de Covid. 3 em cada 5 pacientes falavam: as interleucinas 6 do meu irmão subiu muito, o médico dosou e tal. Proteína C reativa é um marcador indireto e diz respeito à inflamação. E o que a Dana King achou foi que pessoas com diabetes que não frequentaram serviços religiosos no ano anterior têm maior probabilidade de níveis elevados de proteína C reativa, ou seja, tinha maior risco de doença cardiovascular. E ela conclui dizendo o seguinte: olha, mais pesquisas têm que ser realizadas, como toda conclusão de estudo. Mas ela mostrou o seguinte: você frequentar um serviço religioso diminui a inflamação crônica de baixo grau. Se você der uma topada com o seu dedão, o dedo do pé na parede, você vai precisar de um anti-inflamatório, essa inflamação aguda. Mas a inflamação crônica de baixo grau, ela provoca aterosclerose, entupimento dos vasos, infarto, derrame. E a Dana King acha, nesse estudo, algo fabuloso. Esse é o conceito do pessoal da paliativa, né? Que é a dor total. São os componentes que levam à dor total, e entre todos os fatores que levam, existe também o fator espiritual. Esse é um paciente diabético, eu vou falar dele daqui a pouco, porque nós vamos falar de exemplos individuais a título de ilustração, e eu fiz questão de trazer a questão da neuropatia diabética, perguntando se é uma doença kármica ou vício de prescrição ante a epidemia do uso de oxicodona nos Estados Unidos. No Brasil está crescendo. A oxicodona foi lançada no mercado pela Perdue, que é uma empresa foi comprada pela Johnson. Foi lançada como uma medicação opioide que não causaria dependência, nas apresentações de 10, 20, 40 miligramas. O que nós vimos foi um aumento acentuado do consumo de oxicodona e uma dependência gigantesca, a ponto de uma prescrição de oxicodona ser algo que você tem que esconder, porque você corre o risco de ser violentado por dependentes na porta de farmácia. Existe um mercado paralelo de compra de prescrições que oferecem $200 numa prescrição de oxicodona. E o que o governo americano fez, o que o FDA fez, foi aprovar um termo chamado de falência de adesão por falta de medicação, e por isso autorizaram a apresentação de oxicodona de 180 miligramas, isso nos Estados Unidos. Então é algo terrível. No Brasil, o consumo de opioides ainda é pequeno, mas quando nós vemos, nos Estados Unidos é algo complicado. A prevalência de qualquer prescrição de opioide, ela foi de 31% entre pacientes diabéticos, comparado com 24% entre pacientes não diabéticos. E quem tem diabetes tinha risco de 45% maior de receber uma prescrição de opioide. No Brasil, 78,4% dos pacientes portadores de dor crônica usam analgésicos por conta própria. E é frequente entre pacientes, a automedicação, entre pacientes com dor crônica. E aqui esse artigo, ele é perigoso, porque ele está incentivando a se prescrever analgésicos mais potentes. Isso vai levar a um mal muito grande. E aqui é um dos grandes casos que eu me arrependo, foi o único caso para quem eu prescrevi morfina para um paciente com neuropatia extremamente difícil de controlar a dor. Ele tinha diabetes há mais de 20 anos, um mau controle crônico e uma dor intensa.
Ele não respondeu à gabapentina, não respondeu à pregabalina em dose máxima, e isso aí me autorizava a prescrever morfina. Começamos com 30 miligramas, no final estava tomando 120 miligramas por dia por conta própria. Ele foi aposentado por conta da dor, não conseguia caminhar e gerou dependência de morfina. Era um homem que tinha depressão grave. Há muito tempo ele já não tinha afeto nenhum pela família. Estava na segunda família, eu digo não tinha afeto nenhum pela família, isso me causa uma certa dor, porque a esposa dele, a segunda esposa dele, muito jovem, desenvolveu um câncer de intestino terrível. E ele simplesmente não estava nem aí para ela. Ele preocupava era com ele e pela própria, e com a dor dele, e tudo que dizia respeito somente a ele, ele acabou desencarnando. E aí nos faz questionar qual o papel do médico, além da medicação, no alívio do sofrimento, e como aplicar espiritualidade prática, que tipo de intervenção nós devemos fazer, além de mensurar o coping e a espiritualidade. Uma coisa é você fazer pesquisa. Eu estou pesquisando aqui, o fulano de tal tem um coping maravilhoso. Como é que você sabe? Eu apliquei uma escala de coping. Ele tem uma espiritualidade intrínseca e extrínseca muito boa. Como é que você sabe? Eu apliquei aqui a escala. Isso para pesquisador é ótimo. Na prática do dia a dia, como é que eu vou lidar com tudo isso? E aí eu trago um segundo exemplo de um homem com mais de 20 anos. Ele convive com úlceras perfurantes nos 2 pés. Seu Valdivino, ele chegou no consultório a primeira vez, ele não usava calçada, ele usava grandes faixas de compressa nos 2 pés. Inúmeras internações para drenagem e desbridamento cirúrgico. Ao longo dessa vida dele, desses últimos 20 anos, usou antibiótico, o negócio dele era tomar antibiótico cronicamente e ficar internado para drenagem. Atualmente ele tem cirrose por esteatohepatite não alcoólica, algo que acontece com muita frequência em paciente diabético e nos obriga a sempre estar vigiando. A gente hoje em dia vive com calculadora de risco, né? Então é a calculadora de risco cardiovascular, FIB4 para ver o risco de cirrose, e o paciente diabético ele acaba desenvolvendo tudo isso, né? E ele tem uma história pessoal muito difícil. A filha dele casou-se com um traficante de drogas, ele vive sendo ameaçado por esse traficante. Atualmente ele está preso, mas da cadeia ele manda recado para o sogro, ameaçando e tudo. Só que ele assumiu a responsabilidade pela educação da neta, e ele cuida da filha, e jamais se vitimizou ante seu problema. Ele, por mais que chegava lá com o pé, deixando rastro de secreção sanguinolenta. Hoje em dia o pé esquerdo dele já consegue usar sapato, o pé direito já não tem tanto problema, não deixa mais o rastro de sangue e pus no consultório, mas ele jamais se vitimizou. E ele assume isso como um desafio. Ele diz que é o espinho na carne que ele carrega. E aí, esse estudo de Cobasa, que é fantástico, ele vai dizer que a resistência, ou ela chama de hard personality, a personalidade resistente, é uma constelação de personalidade, características que funcionam como uma resistência no recurso, uma forma de recurso no encontro com a vida estressante de eventos. Está mal escrito isso aqui. As disposições de personalidade resistente são comprometimento, controle e desafio. Eu tenho um problema? Tudo bem, eu vou cuidar do problema. A culpa do problema não é da minha sogra, não é do meu vizinho, não é da minha cunhada, não é da minha mãe ou do meu pai. É o meu problema, eu vou cuidar. Essa é a personalidade resistente. E, num segundo estudo, a Cobasa, ela vai dizer que os autores, eles fizeram uma relação entre hardness, que é a resistência, e saúde ao longo do tempo. E buscaram examinar
se os indivíduos com altos níveis de resistência teriam melhor nível de saúde em comparação com aqueles com baixos níveis. Que é esse estudo aqui, e viram quem tinha uma personalidade resistente adoecia menos. Ou se adoece, evolui melhor. O que isso tem a ver com espiritualidade? Espiritualidade promove esse tipo de coping, de enfrentamento, auxilia. Mas se você é religioso, mas é vitimista, você vai usar a espiritualidade de uma forma muito negativa, né? É meu karma. Meu Deus do céu. O que eu fiz na vida passada? Pode até não ter feito nada, né? Está fazendo nessa. Isso tudo, o sofrimento do paciente e a relação do paciente com o médico, aqui uma prévia da palestra de amanhã, levou o doutor Anatoly Boyar, num artigo chamado Doutor, fala comigo, conversa comigo, dizer o seguinte: nem todo doente pode ser salvo, mas sua doença pode ser aliviada pelo modo como o médico interage com ele. E interagindo com ele, o paciente, o médico salva a si próprio. Quando a gente fala em diabetes e espiritualidade, e eu falei que ia fazer essa palestra aqui em Lisboa, um paciente chegou para mim: o senhor vai falar de cura de diabetes, cura espiritual da diabetes, isso existe? Vocês acham que existe ou não? O que vocês acham? Encontrei um caso muito interessante na literatura de cura realmente de diabetes com grandes complicações e cura total. San José Maria Escrivá, espanhol, né? Fundador da Opus Dei. Ele era diabético com muita complicação. Ele estava com retinopatia diabética, pés diabéticos, feridas nos pés. Ele tinha já uma nefropatia grave. E o médico dele, o Carlo Faelli, ele vai escrever o seguinte: quando veio ao meu consultório em 46, fazia anos que sofria de diabetes bastante grave. Mais adiante, durante o tratamento, apareceram sérias complicações resultantes da doença. Transtornos visuais e circulatórios, úlceras, cefaleias, fortes hemorragias, a perda de todos os dentes. Quanto ao transtorno da vista, tratou-se de um ataque de diplopia, que é neuropatia do terceiro par craniano, que ocorre em alguns pacientes diabéticos, que ocorreu entre 50 e 51 e lhe dificultou a visão, impedindo de ler durante uma temporada. No tratamento, pratiquei uma oportuna terapia moderna, que era dose extremamente alta de insulina, que a gente não usa mais. Era insulina NPH, ele usava uma dose bem alta de insulina NPH irregular para poder controlar. O que é interessante é que não existe nenhum relato de José Maria Escrivá, nessa época, ele falando da doença. O único relato que existe é ele agradecendo à Mãe Santíssima pelo alívio que ela dava e pela misericórdia que ela pedia que Jesus desse para que ele não sofresse tanto, que ele tinha uma vida maravilhosa, segundo ele. Ainda falando do caso de José Maria Escrivá, reapareceu-lhe a diplopia e durante algum tempo, isso é o relato do médico, viu-se obrigado a utilizar um missal com letras grandes. Um dia, logo depois de levantar-se, percebeu um desses transtornos inesperados. Tinha todos os dentes alterados, por isso que ele perdeu os dentes. Haviam-se torcido dentro dos alvéolos e era-lhe impossível mastigar qualquer coisa. Havia o risco de hemorragia fatal. O médico teve receio que lhe os extraíssem, mas o dentista garantiu que ficaria bem, extraiu todos os dentes dele. No período mais intenso da diabetes, ele estava quase cego e com o corpo convertido numa chaga, ele foi até Lourdes, onde pediu muitíssimas coisas a Nossa Senhora, mas no que se refere à sua doença, pediu-lhe unicamente que não o deixasse sofrer de um mal que fisicamente o impedisse de poder continuar a trabalhar com as almas. Olha, só me deixa andando ou conseguindo trabalhar com as almas. E de repente, nós lemos: Álvaro, a absolvição. Eu não entendi, relata, não consegui entendê-lo. Esse é Álvaro, um acólito dele, na verdade um colega de convento.
Deus permitiu que não o entendesse, então insistiu. A absolvição, e pela terceira vez, tudo em segundos. A absolvição, ego te absolvo. E neste momento perdeu a consciência. Lembro-me de que primeiro ficou de uma cor vermelho-púrpura e depois amarelo-terroso. O corpo como que muito pequeno. Dei-lhe a absolvição imediatamente e fiz o que sabia. Chamei o médico e introduzi-lhe açúcar na boca. Tem um R a mais aqui, desculpa. Forçando-o com água a engoli-lo, porque não reagia e não se percebia o pulso. E o Carlo Faelli vai dizer que isso aí foi no dia de Nossa Senhora de Montserrat. Depois desse desmaio, ele acordou completamente curado da diabetes. E não tinha mais complicação nenhuma da diabetes. Então, diabetes pode ser curado se você tiver um nível moral de José Maria Escrivá, continuar trabalhando. E a única coisa que pedir a Deus foi que, Senhor, só me deixa fisicamente capaz de continuar auxiliando o próximo. Você tem grande chance, né? Mas André Luiz, ele vai nos dizer que ele vai nos descrever a chamada dor auxílio. E ele vai dizer: o infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio. Esse é um conceito, eu achava que fosse fácil de entender. Até que me chamaram para falar no Congresso Espírita de Goiânia, desse carnaval passado, agora em fevereiro, e eu trouxe lá o conceito de dor auxílio, eu ia passando o slide, aqui todo mundo já sabe, para. Como é que é esse negócio? Falei, poxa vida, não leram André Luiz? Está ali, ó, dor auxílio. E aí eu percebi que realmente não é muito fácil de entender. Pô, estou bem, de repente vem uma dor auxílio, eu não pedi esse auxílio não, meu Deus do céu, eu pedi um infarto. Para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas, tem uma vírgula a mais aí, para o ingresso respeitável na vida espiritual. Olha o que é o conceito que André Luiz nos traz. Existe uma dor que não é necessariamente kármica. É uma dor que ele chama de auxílio. Dor auxílio. Eu estou bem, de repente comecei a errar muito novamente. Eu comecei a ter os meus vícios saltitando. Vai me levar para um grande comprometimento. E a espiritualidade, de repente, nos prepara para a desencarnação, trazendo dores auxílio. Uma doença, uma complicação inesperada. Poxa, ninguém na minha família é diabético. Não, diabetes ocorre, não é assim linear. Pode ter um primo. A minha família é pequena, eu pesquisei, não tem primo, não tem ancestral. De repente eu venho com diabetes e daqui a pouco esse diabetes está me tirando a visão. Como é que o senhor explica? Dor auxílio. Eu tenho uma paciente, ela tinha na época 80 anos e controlava a família toda com mão de ferro e às vezes com muito exagero. Me chamaram para... Já era paciente antiga? Seja sincero, doutor. Minha mãe, o problema dela de diabetes é muito grave. Eu falei, olha, ela tem diabetes há 50 e poucos anos. Ela está bem, não tem nenhuma complicação maior, a não ser neuropatia, que ela leva direito, andava com muleta e tudo, mas anda. A única coisa que pode acontecer, e eu acredito que não vai acontecer, porque fez agora, recente, o exame está normal, que pode acontecer de muito ruim para ela, perder a visão. Mas se acontecer isso, vai ser o final para ela, porque ela, se não olhar tudo, não tiver todo mundo à vista dela, ela está perdida. E ela devia ser mão de ferro mesmo, viu? Porque ela tinha uma retinografia normal e em 2 meses ela teve hemorragia
retiniana nos 2 olhos, perdeu a visão. E ela teve que refletir a conduta de vida dela. Teve que abrir mão de todo um controle excessivo. Ela desencarnou um tempo depois do auxílio. Então, a espiritualidade atua trazendo esse benefício. E é por isso que, nos domínios da mediunidade, nós vamos ler: imaginar é criar, e toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que é manifesta. Agora, a gente ficar imaginando coisa é meio complicado, né? E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, uma vez que, alimentando-se das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. E, para concluir, de novo em O Céu e o Inferno, Allan Kardec vai dizer: quando essa perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa ou a sua verdadeira situação. Eu agradeço então mais uma vez o convite, que Jesus permaneça conosco.